Saudações! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Centro Acadêmico de Salala, CAT. E vamos na parte 3 da resolução do exame da UEM Física 2020. Então vamos começar logo com o número 11. Então o número 11 diz o seguinte: um projétil de massa de 15 gramas, okay, é disparado a partir de um canhão de mola, okay? O canhão é de mola, que tem uma constante da força elástica igual a 600 newtons por metro. Ok, então, a mola pode ser comprimida de 5 centímetros. Agora, que altura alcançará o projétil se o disparo for na vertical? Ok, então nós temos aqui o disparo, temos uma espécie de um projétil, ok? Depois há um disparo, então há um disparo na vertical. Então, quando nós disparamos isso na vertical, e depois há de haver uma série de compressão aqui na mole, uma certa mole. Então, aqui vamos atingir uma determinada altura. Ela pode atingir uma determinada altura. Isso vai ser a altura máxima. Então, esse é o objetivo. Nós temos que conhecer essa altura se o disparo for na vertical. Então, o que nós vamos ter aqui? É claro, uma vez que nós temos a mole aqui, então nós vamos ter o que? A conservação daquilo que é energia mecânica, obviamente. Então, energia mecânica neste ponto no solo tem que ser igual a energia mecânica naquela que vai ser a nossa altura máxima, certo? Agora, aqui no solo que nós vamos ter a energia potencial elástica devido à existência da mola. Depois temos aqui a energia a potencial gravitacional, ok? Então, energia potencial elástica, constante elástica, x ao quadrado, compressão sobre 2x vezes igual a energia potencial gravitacional, massa vezes aceleração de gravidade vezes a altura. Então, o nosso objetivo é determinar a altura, ok? Então, temos aqui kx ao quadrado sobre 2. Então, massa vezes a aceleração de gravidade estão multiplicados, passam a dividir. Então, essa vai ser a nossa altura. Então, a altura vai ser igual a quê? Temos aí a constante elástica, 600 newtons por metro ao quadrado. Agora, a deformação, temos aqui 5 centímetros. Vamos transformar para o sistema internacional. Fica o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, como se diz? A compressão é elevada a 2, ok? Então, sobre 2 vezes o quê? A massa, temos aí 15 gramas. Então, transformando para o sistema internacional, dividimos por 1000, ok? Então, dividindo por 1000, vamos ter o quê? 10 elevado a menos 3. Então, a potência passa e muda de expoente para o numerador, ok? E vezes a aceleração de gravidade de 10. Então, podemos simplificar o 10 com um dos zeros. E depois, 60, temos aqui 2 vezes 15, 30. Então, 60 sobre 30. Passamos a ter o quê? 2 aqui. Então, continuando, vamos ter o quê? 2 vezes o quê? 5 ao quadrado, temos aqui 25 vezes o quê? O 10 elevado a... multiplicando os expoentes, temos aqui menos 2 vezes 2, vai dar menos 4, ok? Sobre 10 elevado a menos 3, que pode passar para o numerador e passar a ser 10 elevado a 3. Então, o resultado vai ser o quê? 2 vezes 25, 50 vezes o quê? O 10 elevado a menos 4 mais 3. Temos aqui menos 1. Então, uma casa à esquerda. Então, vamos ter aqui 5 metros, como sendo a altura a ser alcançada pelo projétil. Então, vamos avançar para o número 12. Vamos ao número 12. Então, o que diz o número 12? Então, o número 12 diz o seguinte: determina a intensidade da força de atração entre duas cargas elétricas de 1 coulombo, ok? Então, temos uma carga de 1 coulombo e de menos 1 coulombo, ok? Então, carga 2 vai ser o quê? Menos 1 coulombo no vácuo, separadas por uma distância de 1 metro. Então, a distância entre as duas é de 1 metro. Agora, e também temos o quê? A constante de Coulomb, que é de 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado sobre Coulombo ao quadrado. Então, temos aí o objetivo de determinar a força elástica. Então, vamos aplicar a lei de Coulomb, que diz o seguinte: a força
é diretamente proporcional ao módulo ou ao produto do módulo das cargas, ok? Sobre a distância que as separa ao quadrado, ok? Ou o quadrado da distância que as separa. Então, a força é diretamente proporcional ao módulo, ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, vamos aplicar isto. Temos aqui quantidade de Coulomb 9 vezes 10 elevado a 9. O módulo da carga 1, vamos ter o que é 1. O módulo da carga Q2 também vamos ter o que é? Módulo de menos 1 vai dar 1 sobre a distância que é de 1 ao quadrado, ok? Então passamos a ter aqui 9 vezes 10 elevado a 9 e a força mede-se em Newton, ok? Então vamos avançar para o número 13. Já temos a resposta aí. Vamos lá. Temos aí uma esfera carregada eletricamente com uma carga que é igual a 5 nanocoulombs, ok? Então temos aí a carga de 5 nanocoulombs. É colocada na presença de um campo elétrico de intensidade de 5 newton, ok? Então temos aí o campo elétrico de intensidade de 5 newtons por coulomb, ok? Agora, a intensidade da força elétrica que atua sobre a carga é. Então o objetivo é determinar a força elétrica. Então, nós podemos fazer aqui, podemos descobrir qual vai ser a fórmula que nós vamos usar aí. Então, sabe-se que força é o produto do módulo, né, das cargas, e enquanto que o campo elétrico é constante de Coulomb vezes o quê? A carga ou o produto sobre o quê? A distância ao quadrado, ok? Então, se nós precisamos do campo elétrico a partir da força, temos aqui duas cargas, nós temos que dividir com uma das cargas. Vamos dividir a força nesse caso. Então, campo elétrico pode ser o quê? Pode ser força sobre a carga, certo? Carga com uma das cargas, simplificamos e voltamos a ter o campo elétrico. O objetivo é determinar o campo elétrico, aliás, a força elétrica, então produtos menos igual a produtos extremos, então passamos a ter o que aqui? Passamos a ter força, vai ser igual ao quê? Campo elétrico vezes a carga. Agora, carga está em nanocoulomb, então vamos fazer uma transformação, fica 5 vezes o quê? Nano equivale a 10 elevado a menos 9 coulombs, ok? Então vamos substituir força elétrica, vai ser igual ao quê? Campo elétrico é 5 vezes o quê? Carga é 5 vezes 10 elevado a menos 9. Então passamos a ter aqui 5 vezes 5, 25, vezes 10 elevado a menos 9. Então podemos colocar em notação científica. Então passamos a ter aqui 2,5, ok? Então deslocamos a vírgula uma casa decimal. Então podemos recuperar colocando aqui vezes 10, ok? Para podermos voltar a ter o 25 que tínhamos anteriormente. Na natureza nada se perde, nada se cria, apenas se transforma. Aqui vezes o que é 10 elevado a menos 9. Então força vai ser o que? 2,5 vezes o que? Mantém-se a base, 10, 1 menos 9. Vamos ter aqui menos 8 newtons, ok? Então aí está. Vamos dar continuidade. Esse era o número 13. Então vamos avançar para o número 14. Então vamos ao número 14. Espero que estejam a gostar da aula. Então aí vem número 14. O que é que nós passamos a ter? 14 é o seguinte. Ok, então as duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2. Ok? Então temos aí a carga Q1 que se situa no ponto A. Ok? Depois temos duas cargas pontiformes. Depois temos um ponto P entre as duas cargas pontiformes. Temos aqui a carga Q2 que se situa no ponto B. Depois temos aqui o ponto P entre as duas cargas pontiformes. Ok? Agora, as duas cargas são separadas por uma distância de... Qual é a distância aqui? A distância é de 1,2 metros. Ok? Então temos aqui 1,2 metros. Agora, da carga Q1 até o ponto P, então da carga Q1 até o ponto P temos cerca de 20 centímetros, ok? Então, a carga Q1 é... Então, Q1 vai ser igual a quê? A 4 microcoulombs, ok? Então, temos aqui microcoulombs e temos a carga Q2. Então, a carga Q2 que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Então, vamos voltar a ler para percebermos qual é o objetivo do exercício.
uma esfera carregada eletricamente com uma carga que é igual a 5, que é igual a... Um minuto só. Mostrar o mesmo exercício, ok? Esse número 14... sim. As duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixas no vácuo onde temos aí K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Já tínhamos colocado anteriormente no exercício anterior. K 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado sobre Colombo ao quadrado. Ok? Respectivamente, então, sobre os pontos A e B. O campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade. Então, o objetivo é determinar o campo elétrico resultante no ponto P, ok? Então, a partir dos valores, dos módulos das cargas, dá para perceber que essas duas cargas são cargas positivas. Agora, a carga de teste, que é a carga que se coloca entre elas, é uma carga positiva. Então, vamos perceber qual é a influência do campo elétrico da carga Q1 em relação ao ponto P. Ok? Então, são ambas cargas positivas, então há de haver uma influência de repulsão, ok? Então há de haver uma repulsão, então essa vai ser a influência da carga Q1 em relação ao ponto P. Vamos ter aí o campo 1. O mesmo acontece, vamos estabelecer a relação que existe entre a carga Q2 e o ponto P. Então vamos ter aqui uma força, um campo repulsão, ok? Essa aqui vai ser a influência da carga Q2. Então, o nosso objetivo é determinar o campo elétrico resultante. Então, não se sabe se vai se deslocar neste ponto ou no outro, ok? Então, nós podemos fazer, não tem nenhum problema, nós já vamos saber, nós sabemos interpretar os resultados. Então, aqui, campo elétrico resultante vai ser mais ou menos por aqui, possivelmente. Então, não nos importamos com isso. Então, vamos a isso. Passamos a ter o quê? Em termos vetoriais, então, campo elétrico resultante vai ser igual a campo 1 mais o quê? Campo 2. Agora, nós vamos estabelecer aqui o que eu senti. Em função do campo elétrico resultante, então estabelecemos que o campo 1 vai coincidir com o campo elétrico resultante, ok? Então vamos ter aqui o campo 1 positivo menos o campo 2, ok? Então menos o campo 2. Então vamos fazer a substituição. Já tinha colocado a fórmula do campo. Campo vai ser o quê? Constante de Coulomb vezes o quê? Módulo das cargas sobre a distância, certo? É elevado a 2. Então vamos ter aqui campo resultante, vai ser o quê? Constante de Coulomb vezes o quê? Carga Q1 em função do ponto P. Agora a distância entre, ok? Então vai ser a distância 1 ao quadrado menos campo vezes o quê? Carga Q2 sobre o quê? Módulo, nesse caso não nos esquecendo, mas temos aqui valores positivos, ok? Sobre a distância 2 ao quadrado. Agora passamos a ter aqui 4 vezes o quê? 10 elevado a menos 6 micro igual a 10 elevado a menos 6 coulombs. Então passamos a ter campo resultante, vai ser o quê? Então podemos colocar na evidência o termo comum nesse caso que é a constante de Coulomb, certo? Então passamos a ter aqui 9 vezes 10 elevado a 9 em evidência. Carga Q1, temos aí 4 vezes 10 elevado a menos 6 sobre a distância 1. Agora a distância 1 vai ser de 20 centímetros. Vamos fazer a transformação. 20 centímetros é mesmo que 20 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo elevado a 2. Então, menos aí, carga Q2, temos 1 vezes 10 elevado a menos 4 sobre a distância. Nesse caso, a distância vai ser... então, temos que analisar. Se nós temos 1,2 metros, aqui temos 20 centímetros. 1,2 metros é mesmo que 120 centímetros, ok? Então temos 120 centímetros, vamos fazer o que? 120 centímetros menos 20 centímetros para termos a distância do ponto P até a carga Q2. Então vamos ter o que? 100 centímetros. 100 centímetros é mesmo que 1 metro, ok? 100 centímetros, não é isso? É o mesmo que... Então são duas casas à esquerda, porque é 10 elevado a menos 2, então passamos a ter o que? 1 metro. Então 1 metro elevado a 2. Ok? Então fechamos aqui. Campo elétrico resultante. Vamos ter o quê? 9 vezes 10 elevado a 9. Depois aqui passamos a ter 4 vezes 10 elevado a menos 6. Não, vamos parar por aqui. Sobre. Temos aí isso aqui mesmo aqui. 2. Então 20 ao quadrado ficamos com 400 vezes o quê? 10 elevado a menos 4. Ok? Menos 2 vezes 2. Então aqui passamos a ter o que é menos 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, continuando, vamos ter campo elétrico resultante, vai ser 9
vezes 10 elevado a 9, ok? Aqui passamos de 4 com 4, simplificamos. Aqui temos o que? 10 elevado a menos 6. Então, no denominador temos o que? 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 4, vai dar 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2, quando passa para o numerador, passa a ser o que? 10 elevado a mais 2, menos 10 elevado a menos 4. Ok? Então, passamos a ter aqui 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 4, menos 10 elevado a menos 4. Então, é um número a subtrair o mesmo número. Então, vai dar 0. Então, 0 vezes esse valor, vamos ter o quê? 0 como sendo o campo resultante. Ok? Então, esse foi o número 14. Então, vamos avançar para o número 15. Então, não há tempo a perder. Então, vamos a isso. Então, vamos para o número 15. Para ver se conseguimos resolver o maior número possível de exercícios. Então, temos aí o número 15. O que é que diz o número 15? O número 15 diz o seguinte. Uma carga pontual que cria no vácuo a uma distância R um potencial de 200 volts. Ok? A distância R, a carga é Q. Agora, o potencial criado é de 200 volts. Vamos continuar a nossa leitura. E um campo elétrico de intensidade igual a 600 newtons por coulomb. Então, temos aí o campo de 600 newtons por coulomb. Agora, quais os valores de R e Q? Nesse caso, então, usando sempre constante de Coulomb de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então, o objetivo é determinar o R, que é a distância, e a carga. Então, vamos procurar estabelecer a relação entre campo elétrico e potencial elétrico. Vamos procurar estabelecer essa relação. Então, campo elétrico, o que é? É constante de Coulomb vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Enquanto que o potencial elétrico é constante de Coulomb vezes o quê? A carga sobre a distância. Então, se nós queremos se nós queremos determinar o potencial elétrico, então vamos ter aqui. Vai ser campo elétrico vezes a distância. Porque se tu multiplicas com o D aqui, vais simplificar o D com um dos desde o denominador, então vais ficar com o potencial elétrico. Então vamos ser que vezes a distância. Distância R. Nesse caso usaram R. Então vamos colocar o R, né? Só para uniformizar. Depois conseguirem compreender. Então aqui vamos ter o R. Logo, esse campo elétrico vai passar a dividir no primeiro membro. Assim vamos ter o que? A distância. Então R vai ser igual ao quê? Potencial elétrico 200 volts. E campo elétrico 600. Então, simplificamos 0 com 0, 0 com 0, dividindo por 2 e dividindo também por 2. Passamos a ter o que? A distância vai ser de 1 sobre 3. Isso em metros. Então, já temos a distância. Tendo a distância é 1 sobre 3 metros. E vamos determinar agora a carga, ok? Então, podemos, como já temos a distância, não, vamos escolher. Ou vamos determinar com o campo elétrico, ou vamos determinar com o potencial elétrico. Então, podemos isolar, ok? A carga nesta equação, ou na primeira, vamos a isso. Vamos ter que carga vai ser o quê? Campo elétrico vezes o quê? A distância ao quadrado está a dividir, então passa a multiplicar sobre constante de Coulomb, passa a dividir. Então, campo elétrico temos aqui 600, a distância é 1 sobre 3, ok? 1 sobre 3, isso tudo elevado a 2 sobre constante de Coulomb, temos aí 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vamos continuar a nossa determinação. Passamos a ter aqui, atenção a esse exercício, ok? Muita atenção. Temos aqui, isso que nós podemos transformar em 6 vezes 10 elevado a 2. Agora aqui passamos a ter o quê? Sobre 3 ao quadrado, 9. Sobre 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Então, continuando aqui, dividindo por 3 aqui e dividindo por 3 aqui, então passamos a ter como resultado o que vai ser igual ao que? 6 por 3, 2 vezes 10 elevado a 2 sobre 9 por 3, vamos ter aqui 3. Então, 3 vezes 9, ok? 3 vezes 9 vamos ter 27 vezes 10 elevado a 9. Então, nós podemos fazer o quê? Não está fácil determinar isto, né?
Não está fácil determinar 2 a dividir por 27, mas nós podemos fazer o seguinte. Podemos acrescentar um dos zeros aqui, ok? Vamos transformar isso aqui, vamos ter o quê? 2 vezes 10 elevado a 2 sobre, então, 270 vezes 10 elevado a 8. Ok, estamos a fazer essa transformação. Esse valor passa a ser divisível por 2. Então, vamos fazer isso. Passamos a ter 2 a dividir por 2, vamos ter 1. Então, 10 elevado a 2 no primeiro membro sobre, aqui no denominador, 270 a dividir por 2. Então, 270 por 2, vamos ter, o que nós vamos ter aqui? Oh my God, vamos ter 135, ok? Passamos a ter 135 vezes 10 elevado a 8, ok? 135. Depois, o que nós fazemos? Podemos simplificar essa expressão. Dividindo aqui por 5 e dividindo aqui também por 5. Vamos a isso, vamos ver o que isso vai nos dar. 100 por 5 é mesmo que 20, ok? Então, 135 por 5. Então, vamos a isso. 135 por 5. 3 aqui, vamos ter 2. 10 aqui, então, vamos ter 3. Subtraindo, então, abaixamos o 5. 35 por 5, vamos ter 7. Voltamos a ter o 27. Agora estamos a dar muitas voltas, ok? Então, vamos voltar a ter o 27 como resultado. Então, vezes 10 elevado a 8. Mas simplificamos alguma coisa. Dá para ver que simplificamos alguma coisa. Então, o que é que nós vamos fazer? Como último recurso, nós vamos acrescentar aqui. Que tal fazermos isso? Acrescentamos aqui, ao invés de ser 27, vamos dividir com 28, ok? Mas nós devemos ter em conta isto, no resultado final, que acrescentamos o denominador. Agora estamos a acrescentar. Nós estamos a usar o princípio de Lavoisier. Então vamos a isso. Passamos a ter aqui 20 por 2, 10. Ou podemos dividir por 4, até melhor. Dividindo por 4 numerador, dividindo por 4 denominador. 20 por 4, temos aqui 5. Sobre 28 por 4. Não temos máquina, não serve de exame. Ok? Então temos que fazer tentativos. 28 por 4, vamos ter quanto? 5, 6, 7. Então vamos ter 7. Então 7 vezes o 10 elevado a 8. Então 5 por 7 acho que é possível. Vamos a isso. 5 a dividir por 7, vamos ter 5 por 7 é menor, ok? Então colocamos aqui, acrescentamos o 0 aqui, no resultado colocamos 0, ok? Agora, 50 por 7, vamos ter 9. Um momento só, não, vamos ter 7. Vamos ter 7, porque 7 vezes 7 dá 49, então vamos ter 7. Agora, 7 vezes 7, vamos ter aqui 49. Então aqui vamos ter 1. Então 1, colocamos 10 por 7, vamos ter 1. 1 vezes 7, 7. Então aqui vamos ter 3. Assim sucessivamente, podemos deixar, mas vamos continuar, né? É possível. 30 por 7, vamos ter, vamos lá, 30 por 7, temos quantos? Temos 4, né? Então, temos aqui 4 de 28, ok, podemos deixar 0,714. Então, 0,714, acho que nem vai dar para ver, 0,714 vezes 10 elevado a menos 8, ok? Esse pode passar para o numerador. Então, a carga vai ser igual ao quê? Então, deslocando uma casa à direita, então temos o quê? 7,14 vezes 10 elevado a menos 1 para devolver a vírgula onde estava, 10 elevado a menos 8. Então o resultado final vai ser 7,14 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Então esse é o nosso resultado. 7,14 vezes 10 elevado a menos 19. Agora, nós temos esse resultado, possivelmente nós não temos esse resultado aí nas opções. Esse é o número 15, deixa eu ver aqui. Então 7,14, nós temos aí a combinação de 1 sobre 3 e 7,4. Nós temos 7,14. Por que esse valor é relativamente menor? É relativamente menor porque nós acrescentamos no 27 mais 1. Então, quando nós acrescentamos o denominador, é claro que vamos diminuir aquilo que vai ser a fração. É por essa razão que esse resultado é relativamente menor em relação ao valor que aparece nas opções. Ok? Então, isto é uma que nós usamos porque nós percebemos que em algum momento estávamos a dar voltas no mesmo número, 27. Então nós medimos como? Então tínhamos que acrescentar o denominador e o resultado final também vai diminuir por conta disto. Se nós tivéssemos aumentado o numerador, então quer dizer que o resultado ia aumentar um bocado, ok? Então a combinação correta aí será a combinação C, ok? Então vamos avançar. Esse era o número 15, então vamos para o número 16.
Ainda temos tempo. Ainda não atingimos o limite máximo para esse dispositivo de 30 minutos por cada vídeo. Ok? Então temos aí, vamos ao número 16. O que diz o número 16? Diz o seguinte: num campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulombs. Então temos a carga pontiforme de 4 microcoulombs. A mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante. Ok? Então, tem as forças elétricas realizado um trabalho de 8 joules. Ok? Então temos o trabalho de 8 joules. Qual é a energia potencial da carga Q e o potencial elétrico correspondente ao ponto P? Então nós sabemos qual é a relação entre o potencial elétrico e a carga, ok? Então, a relação entre o potencial elétrico, temos aqui trabalho, vai ser igual a quê? Vai ser igual a carga vezes o potencial elétrico. Então podemos determinar aquilo que vai ser o potencial elétrico, ok? Então o que nós vamos ter aí? Vamos ter, temos aqui 4 microcoulombs, então isso aqui vamos transformar 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, ok? Então essa carga passa para o primeiro membro a dividir. Então temos aqui o potencial elétrico. Então o potencial elétrico vai ser o quê? Trabalho, 8 joules. Então carga elétrica aqui vai ser de 4 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Então como resultado final vai ser 8 por 4, 2. Vezes o quê? Esse aqui passa a ser positivo. Então temos esse resultado em volts. 2 vezes 10 elevado a 6 positivo. Agora, a primeira pergunta está relacionada com qual é a energia potencial da carga Q. Então, energia potencial. A energia potencial é igual ao trabalho, certo? Então, é igual ao trabalho, vai ser igual a, a 8 joules. Desta feita, nós teremos respondido a pergunta número 16. Vamos ao número 17. O que diz o número 17? Quando as resistências 1 e 2 são colocadas em série, elas possuem uma resistência equivalente de 6. Ok? Então, a característica da resistência em série, então resistência 1 mais resistência 2 vai ser igual a 6. Vamos continuar. Depois, vamos lá, número 17. Quando R1 e R2 são colocadas em paralelo, a resistência equivalente diminui para 4 sobre 3, ok? Então, em paralelo, qual é a característica, das resistências? Então, temos aí a resistência 1 vezes resistência 2 sobre resistência 1 mais resistência 2. Atenção, essa forma só serve quando nós tivermos apenas 2 resistores em paralelo. Então, podemos usar essa forma, ok? Caso seja diferente, então não podemos usar essa forma, vamos usar aquela outra que vocês conhecem, porque eu sei que vocês são bons investigadores. Então temos aí 4 sobre 3. Então, a partir da primeira equação, nós podemos estabelecer a seguinte relação. R1 pode ser igual ao que a 6, o R2 passa para o segundo membro para ser negativo, ok? Então vamos substituir na segunda equação, passamos a ter o seguinte. No lugar de R1, colocamos 6 menos R2, ok? Vezes R2, sobre no lugar de R1, colocamos aí 6 menos R2. Depois aqui o que vinha? Mais R2. Isso vai ser igual ao que? A 4 sobre 3. Então, R2 com R2 vamos simplificar. Então, passamos a ter o seguinte. Ainda temos espaço aqui. Então, vamos ter o quê? 6 vezes R2. Então, 6R2 menos, ok? R2 vezes R2. Passamos a ter aqui R2 ao quadrado. Sobre, o denominador passa a ser o quê? 6. Isso deve ser igual ao quê? A 4 sobre 3. Não. O que nós podemos estabelecer aqui? Produtos menos igual a produtos extremos. Então passamos a ter o seguinte. Passamos a ter, vamos lá. 3 vezes 6R2, ok? 3. 6R2 menos R2 ao quadrado. Isso vai ser igual ao quê? 4 vezes 6. Então 4 vezes 6 dá, vamos lá, 24. Continuando, passamos de... Esse 3 pode passar a dividir, certo? Então, 6R2 menos R2 ao quadrado pode ser igual a 24 sobre 3. Então, 24 sobre 3, temos aí 7, 8. Então, passamos a ter 8. Então, depois podemos passar todos para o segundo membro, de modo que esse seja positivo. R2 ao quadrado no segundo membro, positivo.
6R2 também passa para o segundo membro, 6R2. O 8 já estava no segundo membro, é 8, positivo, ok? Agora, procuramos dois números que, multiplicados entre si, temos 4, adicionados entre si, temos menos 6. Então, esses números são, vamos lá, R2, são menos 2, só isso, já não estou entendendo. Então, vamos lá, estamos quase no final. Então, temos os números menos 2 e menos 4, ok? Menos 4, então, pela regra de anulamento do produto, temos R2 menos 2 igual a 0, ou R2 menos 4 também igual a 0. Então, R2 vai ser igual a 2, ou R2 vai ser igual a 4, ok? Bom, então, temos aí R2, temos esses dois resistores. Então, só escolher o que nós queremos. Então, temos aí, se R2 for igual a 2, então, vamos ter aqui R1, 6 menos 2, isso vai ser igual a 4. Não, são os dois resistores, conforme eu tinha dito. Substituímos aqui com 4, vamos ter 6 menos 4, vamos ter 2, ok? Então, temos aí R1 igual a 2 ohm e R2 igual a 4 ohm. Então, assim respondemos a pergunta número 17. Até o próximo vídeo, porque nós já atingimos o limite máximo. Então, foi um prazer enorme. Espero que tenha sido um vídeo do vosso inteiro agrado e que seja proveitoso para aquilo que são os vossos sonhos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.